Olá, pessoal. Meu nome é Gleison Capistrano. Sou doutor em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, Polo e FCE, em parceria entre o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, o GREPET. Estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Nosso entrevistado de hoje é o professor Mauro Oliveira, professor do IFCE desde 1974. Possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFC, é mestre em Sistemas de Computação pela PUC, do Rio de Janeiro, é doutor em Informática e possui dois pós-doutorados em Telecomunicações. É coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Multimídia, o LAR, e é membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do IFCE, da Academia Aracatiense de Letras, Aracati, Ceará. Foi secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações em 2004 e diretor-geral do Cefet Ceará em 98. Criou o projeto de responsabilidade social do Pirambu Digital. O tema da entrevista de hoje é Educando para uma Escola que já acabou. Olá, professor Mauro. Olá, Cleison. Eu queria agradecer esse convite, fico muito honrado aí por estar aqui falando, né, para essa escola, né, que você bem já citou. Eu estou aqui desde 74. Na verdade, eu tenho 54 anos de IFCE, de Escola Técnica, porque eu fui aluno, né? Eu cheguei em 1970. Então, eu tenho 50 anos de professor, completei ano passado, e tenho mais 4 de ex-aluno. Professor, seu currículo é bastante extenso. Nos fale um pouco sobre a sua trajetória, sobre o senhor, sobre a sua história. É um tempo, né? Com 50 anos de escola e 70 anos de idade, né? O currículo tem que ser grande mesmo, não tem nenhuma novidade. Mas, olha, quando eu começo as minhas aulas, em todos os cursos, né, tanto na pós-graduação quanto no curso técnico, eu dou aula no curso técnico, na graduação e na pós-graduação. Eu, então, falo dos meus 7 diplomas, né? E aí eu digo para os alunos, olha, eu vou falar dos meus 7 diplomas, não é para falar de mim, é para falar das oportunidades que vocês terão, porque eu, exatamente há 50 anos, né, estava sentado aí com vocês. Então, quando eu falo da minha trajetória para vocês, é para vocês entenderem que tem um mundo enorme aí esperando por vocês. E aí eu digo para eles uma segunda coisa que para mim é a mais importante. E tem mais. Se vocês pegarem o meu Lattes, né, tá lá, eletrotécnico da Escola Técnica Federal do Ceará, porque nos meus 7 diplomas, esse é o mais importante. Esse foi a formação que abriu, né? Que abriu a minha cabeça, né? Que me colocou em outra frequência. Sem essa escola, eu não teria feito, né, o meu doutorado, né? Não teria feito esses estágios de pós-graduação, que alguns colegas erroneamente chamam de diploma, né? Não existe o cara pós-doutor, não existe essa história de pós-doutor. Pós-doutorado é um estágio, às vezes, muito mal feito, né, que muita gente coloca como uma formação. Mas eu digo para os meus alunos que, sem essa escola, eu não teria sido, como você citou, secretário nacional de telecomunicações, porque eu fui chamado para ser isso porque eu fui diretor. Né? E eu só fui diretor porque eu tive essa formação, né, numa escola que na época ele dizia, viu, Gleice, dizia o seguinte, aliás, lá na UFC, os professores diziam, lá na escola técnica, a eletrônica entra pelos dedos, né? Olha que coisa bacana, né? A eletrônica, porque naquela época eles só tinham aulas teóricas. E nós tínhamos mais laboratórios do que sala de aula. Então, essa característica, né, de aprender fazendo, né? Hoje o pessoal chama de maker, né? Isso aí é uma coisa muito importante na formação, não só minha, como de várias gerações que se passaram. E, professor,
Eu queria adotar, né? Hoje o tema da nossa entrevista é a educação para uma escola que já acabou. É um tema muito forte, né? É muito forte, propositadamente forte, se você me permite. Eu vinha pensando, né, da nossa gravação, se eu tivesse, Gleison, escrito esse artigo, né, foi publicado no jornal O Povo, mês passado. Se eu tivesse escrito em 2022, eu diria de uma escola que está atrasada, olha só. Né? No entanto, por causa, né, dessa disrupção que tem havido com a inteligência artificial generativa, então eu acho que essa escola, né, que nós estamos vivendo, e aí eu falo escola lato sensu, não estou falando especificamente do IFCE, mas o IFCE tem muito que aprender do que eu escrevi. Né? Então, estou falando de uma escola lato sensu, que inclui a universidade, que inclui, inclusive, a escola da periferia. Né? Você vai para a escola da periferia com todo o avanço que houve, e você pega uma escola particular, como a gente chama, você tem um exemplo de dois Brasis. Né? Esses dois Brasis que existem, eles são muito bem representados por esse ambiente. Mas tanto a escola da Aldeota como a escola lá do Pirambu, onde eu tenho um projeto social chamado Pirambu Innovation, projeto há 20 anos que nós estamos lá, essas duas escolas, nós estamos educando, tanto no Pirambu quanto na Aldeota, para uma escola que já acabou. Né? E por que isso? A minha, essa ideia de, ao invés de dizer de uma escola atrasada, e chamar de uma escola que já acabou, é exatamente porque em 2017 a Google, seus pesquisadores, desenvolvem uma, uma arquitetura nova chamada Transformer, que é a base das LLMs, né? Large Language Model, o chat GPT da vida, Gemini, essa nova inteligência artificial. 2017, nem a Google percebeu, né, a revolução que eles estavam fazendo. Eles estavam lá traduzindo de francês para inglês e criaram essa nova arquitetura. Aí, bufo, o que é que acontece? A OpenAI, né, foi mais ousada e lança em 2023 o ChatGPT com aquilo que você conhece muito bem, aquela coisa maluca, 100 milhões de usuários em uma semana, né? Então, é muito importante essa percepção, porque o que me preocupa, eu dizer a você, né, antes de começar a gravação, eu sempre fui muito atento à educação. Né? Minha formação em engenharia elétrica, eu fiz depois mestrado, doutorado na área de computação, mas eu sempre fui muito cuidadoso, até porque fui diretor, né, do Cefet, como você mencionou. Então, eu sempre fui muito atento à questão da educação. E antes dessa revolução, eu já achava que estava atrasado. Né? Eu já achava que estava atrasado, porque, olha só, o Gleison, quando aconteceu a chegada da web, né, não foi a internet a revolução, foi a web que foi a revolução. Porque a web, ela colocou na mão do usuário uma coisa que desmantelava, sabe o quê? Vamos trazer para a educação. Desmantelava o modelo vigente do professor e seu caderninho, né? Eu até brinco com meus amigos assim, quando eu fui aluno do liceu, antes de entrar na escola técnica, eu era aluno do liceu, no meu ginásio lá. E aí a gente brincava, quando a gente não queria ter aula, a gente dizia, rapaz, quem é que vai esconder o caderno do professor? Porque naquela época, o conhecimento era tudo, né? E ele estava naquele caderninho. O dono daquele caderninho tinha a chave do conhecimento. Aí chega a web e desmantela esse modelo. Mesmo fazendo isso, os nossos colegas professores, né, nós somos conservadores, né? O ser humano é conservador, né? Ele é darwinianamente conservador, né? Nesse processo de preservação da espécie, de competição, de sobrevivência. Muito bem. Aí o que acontece? Não há uma percepção dessa chegada da web e muitos colegas continuam dando aula do mesmo jeito. Aí chega a segunda revolução, na minha opinião, dentro da educação,
que é a chegada das redes sociais. A escola novamente não percebe isso. Isso é muito sério. Eu disse ontem, lá no evento que houve lá no Museu da Imagem e do Som, um museu falando sobre soberania digital, né, que é um assunto extremamente importante, que a escola tinha que se apropriar desse tema. Eu disse o seguinte: a universidade ela foi criada, né, há mais de 1000 anos, né, ela foi criada para estar à frente da sociedade. É o canal confiável de transformação da sociedade, né? Não são os políticos, o canal confiável não são, né? Não são as instituições religiosas, não. O lugar confiável para a transformação da sociedade é a universidade, né? Ela foi criada para isso, para pensar, né, de forma independente, né, ouvindo a todos, de maneira democrática. E, no entanto, ela esqueceu, eu diria, e eu não vou me arrepender, porque eu já disse essa frase várias vezes, a universidade, a escola lá, ela não está fazendo o dever de casa. A universidade não está fazendo o dever de casa. Porque ela não está preocupando com essa sociedade que vai vir agora. Esses meninos que nós estamos dando aula para eles são os líderes, os futuros líderes da sociedade, eles que vão tomar as decisões, né? E, no entanto, eles estão alheios. Na verdade, a universidade continua fazendo com que cada um se preocupe com si, é a competição, né? A questão da solidariedade, da sustentabilidade, dessas coisas mais genéricas, elas não são regra, elas são exceção. Não estou dizendo que o pessoal de humanas não faz isso, mas faz muito pouco. E aí, sendo agora mais atual, chega agora uma revolução, que é uma revolução extremamente delicada. Se eu não tivesse migrado para a área de computação, Gleison, talvez eu não perceberia, né? Se tivesse ficado na eletrotécnica, mas eu sou pesquisador na área de inteligência artificial aplicada à saúde. E nós estamos vivendo a maior disrupção, né, que a tecnologia tem nos aprontado. A grande disrupção, né, da ciência e tecnologia foi Newton, né? O Isaac Newton, quando ele criou lá o conceito de derivada, né, de cálculo infinitesimal, sem o qual a gente ainda estaria na idade da pedra. Depois chega Einstein, né, dizendo que havia mais coisas a serem vistas, que as leis de Newton não eram capazes de fazer. Aí vem o Feynman. O Feynman vem naturalmente ajudado pelo próprio Einstein, com a história da computação, da física quântica. Na verdade, o digital já está acabando. Nós estamos atrasados no digital e ele já está acabando. Nós vamos já entrar, né, essa quinta revolução industrial, em 2030, é a revolução quântica desses computadores que estão sendo ensaiados agora. Então, eu fico assustado porque eu vejo o seguinte: o mundo está nessa evolução, né, em que o Isaac Newton diria, né, a derivada cada vez mais ascendente, né? Nós vamos ter aí, Gleison, uma onda de desemprego, e eu falo isso sem ser distópico, tá? Eu vou falar com responsabilidade. Vamos ter uma onda de desemprego, isso já dito por especialistas, entendeu? Por uma razão simples. Os empregos que vão desaparecer, e a gente sabe as razões, você que fez seu doutorado aí, né, de maneira brilhante, sabe muito bem isso, aquilo que vai ser a taxa de velocidade de desaparecimento de uma série de funções, eu posso citar 10 delas agora, a sociedade não vai ser capaz, né, de requalificar esse pessoal para as novas oportunidades. Aí raramente eu fico bravo, raramente. Quando eu pego cartão de crédito, eu não ligo tanto, coisa e tal. Mas quando eu ouço alguém que tem, Gleison, responsabilidade social, uma pessoa que é conhecida, né? Como eu vejo alguns caras que vêm lá do Rio, São Paulo, dar palestra aqui em Fortaleza, e dizer, como eu vi um desses influencers dizer, né, que não, fiquem tranquilos, a IA não vai afetar
o desemprego. Isso vai ser igual à Revolução Industrial, lá do século XVIII. Olha, eu fico muito irritado quando eu ouço isso, porque isso é de uma irresponsabilidade, digamos assim, em cadeia. Eu tenho a reação em cadeia, isso chama-se responsabilidade em cadeia, pelo seguinte, porque na hora que o reitor, um diretor, um prefeito, um governador, ou uma pessoa importante dizer essa besteira, essa irresponsabilidade, ele, o que é que ele diz? Eu não preciso me preocupar com isso. Está aí uma autoridade dizendo que a sociedade vai se ajeitar e o problema que vai acontecer vai ser resolvido como foi no passado. Quem disse que o que vai acontecer no futuro é o que aconteceu no passado? Só tem duas razões. Ou ele não sabe derivada do Isaac Newton, entendeu? Ou ele não entendeu ainda, o que é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, essa do chat GPT, que a gente usa, está todo mundo usando, e aí entra no outro tema que qualquer dia eu quero que você me chame para falar só sobre ele, que é o colonialismo digital. Né? Abrindo aqui um parênteses de 2 segundos. Você, com certeza, olhando assim para você, né? Você com certeza deve pagar aí 35 do Office, Netflix, você gosta de Netflix também, o Google Drive você usa também. Você talvez pague os $20 que eu pago para o ChatGPT. Bom, resumindo, Acertou. olha só, nós, classe média baixa e classe média alta, nós pagamos entre 300 a 500 reais por mês para viver nessa vida digital aí. Sem volta, não tem como a gente deixar de estar usando essas coisas que eu falei. Rapaz, isso aí é gravíssimo. Os portugueses faziam. Os portugueses, quando arrancavam ouro lá do Ouro Preto, entendeu? Talvez eles levassem. Né, eu estava dizendo ontem, como é que diz o Chico Buarque, tenebrosas transações, né, ou tentações. Então, é isso que está acontecendo e que a gente deixa para um outro momento, mas que, de certa forma, tem a ver com essa escola. Porque se essa escola está educando para um futuro que já acabou, os nossos jovens, eles que vão ser líderes, eles vão ser vulneráveis a esse colonialismo. Eles não vão reagir ao colonialismo, porque eles não vão ter a compreensão, né, de que, por exemplo, o pessoal fala em letramento, né, eu sou um grande defensor do letramento, né, o deputado Acriso Sena lançou essa proposta na Assembleia, e eu tenho dito, pessoal, letramento não é só ensinar nessa rapadura eletrônica aqui como é que funciona o aplicativo, não. Paradoxalmente, na hora que eu ensino a usar o aplicativo, eu estou aumentando o colonialismo. O que a gente precisa, na verdade, é ensinar o aluno, primeiro, a importância que a IA vai ter no futuro, na formação dele. Quantas coisas nós estamos ensinando, e eu não estou falando do IFCE, estou falando da escola lá do centro, mas pode ser usada do IFCE, né? Cada professor poderia fazer essa autocrítica. Até que ponto as coisas que nós estamos ensinando serão úteis? Se ao invés de nós estarmos ensinando uma ruma, me permito usar um termo bem cearense, né? Uma ruma de coisas que não são mais usadas ou que não vão ser mais usadas daqui a 2, 3 anos, nós podíamos estar ensinando coisas que vão ser fundamentais para esse futuro próximo, e eu vou citar 5 delas. Filosofia, por exemplo. Filosofia é algo que nunca deveria ter saído da formação, né, de todos os jovens. Né? A parte de lógica, né? Lógica é uma coisa, linguagem de programação é outra. As linguagens de programação vão acabar como mercado, né? Olha que coisa doida, né? Em 2022 eu fiz um projeto chamado Ser Jovem e convenci lá a nossa governadora, minha querida Isolda Sela, que recebeu inclusive, né, o título aí do professor Vauli de honoris causa, né? Muito, muito bem merecido. Então, eu dizia convenci lá a governadora a formarmos 100 mil jovens programadores em 2022. Eu não faria o mesmo discurso em 2023. Porque, na verdade, a linguagem de programação, né, no início era 0 e 1, né, tipo o interruptor, né? Agora é o prompt, é a narrativa, é a conversa. E nessa conversa, nessa narrativa,
Aí vem agora a volta ao propedêutico, né? A formação propedêutica, ela é fundamental. Uma pessoa que tem, digamos assim, o conhecimento de história, geografia, da humanidade, da história da humanidade, ele tem muito mais lastro na narrativa, e a gente deu o nome de prompt, que é a nova linguagem do computador, que já está na nossa... Então, essa compreensão é importante, sabe por quê? Porque é ela que vai desempregar muita gente. Né? Olha o paradoxo, Gleison. Lembra que nossos pais diziam, meu filho, conhecimento é tudo, né? Você tem conhecimento, você já está resolvido. Aí, de repente, aparece uma máquina que, quando você fala com ela através desse prompt, dessa narrativa, ela te dá uma resposta, e aí eu vou fazer aquele tan, 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 lembra aquela história? Tan, 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 tan. Quando você fala com ela faz uma coisa que as outras inteligências artificiais não faziam. Ela traz como resposta à tua pergunta o conhecimento, vou dizer em câmera lenta, para poder quem assistir esse programa não ficar tranquilo com o que eu vou dizer. Ele traz a resposta de milhares de milhões de humanos cujo conhecimento foi modelado através de vetores, e ao trabalhar números, que ele faz isso muito bem, ele te responde, procurando qual é a próxima palavra estatisticamente, né? Pelé chuta bola, Pelé não chuta picolé, então ele sabe isso estatisticamente. Se alguém me perguntar, olha que coisa doida, Gleice, se alguém me perguntasse há 10, 15 anos, cá, você acha que a semântica de uma frase poderá ser compreendida através da matemática? Eu diria que não. Mas hoje, né? Hoje sim, todo o processo, você sabe isso muito bem, né? Nós somos usuários do ChatGPT e não tem como deixarmos de ser. Então, todo o conhecimento que hoje é despejado, né, nesses bilhões de usuários que tem as LLMs, ChatGPT, Gemini, Claude, ele vem de uma matemática, né? Eu até sinto o seguinte dizer para os meus alunos. Você pega, por exemplo, Hitler, né? Que é um vetor. Para o computador, Hitler é um vetor. Tem lá 15, 12 números que falam sobre o Hitler. Aí você tem Alemanha, que é outro vetor. Tem 15, 12 números. Você tem Itália, outro vetor. Quando você pega Hitler, subtrai da Alemanha, parece um vetor. Por enquanto, ninguém sabe que vetor é aquele. Mas quando eu pego esse resultado e somo com a Itália, repetindo, Hitler menos a Alemanha, mais a Itália, bufo. Aí lá vem Mussolini, né? Que é um outro vetor. Então, essa semântica, né, que ela é tratada matematicamente, ela vai revolucionar, não, ela está revolucionando, né, a sociedade. E, por conseguinte, a escola era para estar atenta a essa revolução. Eu, então, sou um defensor, né, de que a escola devia parar. Vou lançar aqui primeira mão na sua entrevista. Sabe o que seria uma boa ideia? Primeira mão, né? Devíamos parar uma semana. Todas as escolas deviam parar uma semana, e aí, em especial aquelas que têm como missão uma responsabilidade com a sociedade, para poder, durante uma semana, primeiro, os nossos gestores, professores, saberem o que é inteligência artificial. São poucos que sabem o que é. Para eles, tudo é inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Nem aluno, os alunos precisam saber o que é inteligência artificial. Né? Eu, às vezes, pergunto ao aluno, vem cá, eu tenho aqui um programa para calcular o imposto de renda dos professores do IFCE e outro para calcular o imposto de renda de 50 milhões de brasileiros. Qual dos dois, isso é uma pegadinha que eu faço, pegadinha de idade, qual dos dois eu uso inteligência artificial? E eles erram, dizendo que é o segundo, que também não é o primeiro, nenhum dos dois precisa. Calcular, eu preciso de cálculo, calculadora, de computador convencional. Então as pessoas não sabem o que é inteligência artificial. Agora, aqueles poucos que sabem o que é inteligência artificial, lá do Watson, né? Tem aquela IA
que venceu o Kasparov, lembra? Em 1976. Sim, sim. Aquela IA é uma IA que não tinha cognição, né? Ela não tinha cognição. Ela era força bruta, eram regras, né? Mesmo assim venceu o Kasparov. Aí o Watson da IBM, né? Ficou conhecido no começo do século, ele vem com a IA cognitiva. Ele aprendeu. Mas ele não criava. É isso que a gente tem que dizer em câmera lenta para os gestores, né? Porque depois que os gestores, professores e alunos entenderem isso que eu estou falando, que agora o Transformer da Google, que é a base do ChatGPT, Gemini, você tem uma nova inteligência que cria. Depois que o pessoal, aí terminou o primeiro tempo. Vamos agora para o segundo tempo. O segundo tempo é todo mundo entender o impacto que isso tem na nossa vida. O impacto da nossa vida. O aluno saber, né? Por exemplo, eu estou dando a cadeira de mídias elétricas, isso eu não podia dizer não, mas eu vou dizer. Eu digo para os alunos, olha, vocês, por favor, não contem que eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo por uma questão de honestidade pedagógica. Eu nunca usei esse termo, Gleison, estou usando agora pela primeira vez. Eu dou a cadeira de mídias elétricas, uma coisa antiga lá, né? O programa deve ter aí uns 20 anos. Eu tenho que respeitar, né? Porque ele pode até entrar na justiça, como já aconteceu com um aluno meu, que foi reprovado e depois ele recorreu porque eu tinha dado coisas que não estavam, né, no PUD. Aconteceu comigo isso. O aluno foi reprovado, né? E isso que aconteceu, ele ganhou. Ele ganhou. Aí o que acontece? Eu fiz uma conta com meus alunos, então, aquela parte que eu, para cumprir o PUD, eu faço listas de exercícios e eles então apresentam na metade da aula. A outra metade, sabe qual é o papo? É esse papo que nós estamos falando agora. Eu não posso estar falando aqui para você numa entrevista, para a minha escola, a escola da minha vida, né? E eu tá, a minha prática ser diferente, concorda? Não posso fazer isso. Então, a metade, né? A metade da minha aula é uma coisa que não está no PUD, né? E se a escola tivesse uma Professor, compreensão, pois não, se a não, escola tivesse eu uma ia. compreensão, isso era para ser generalizado. Quer ver uma coisa? Antes que nós terminemos aqui a nossa. Sabe uma medida que podia você levar aqui através dessa gravação? Todas, sem exceção, todos os cursos, todas as disciplinas tinham que ter tecnologia de prompt. É um absurdo que este ano o nosso aluno saia, os meus de medidas elétricas iam sair sem saber isso. Iam. É um absurdo que a escola técnica, o IFCE, o Cefet, qualquer que seja o nome que queira dar, essa escola maravilhosa, transformadora de vidas, como é a minha, como foi a sua, a gente coloque no mercado de trabalho alguém sem esse ritual, sem essa conversa, sem essa dinâmica, sem essa percepção. Ele não precisa sair especialista em IA. Aliás, aumentou, quando eu vi a estatística, o IBGE, não sei quem foi, soltou informação que aumentaram, né, os empregos baseados em IA. Né? Unidade de emprego, quem tem conhecimento em IA, rapaz, vem cá, se os empregos estão aumentando, por que a gente, né, o IFCE, que é essa escola, né, que é eletrônica, que entra pelo por que a gente não faz uma mudança radical? Né? E a gente passa a dizer, né, pessoal, a partir de agosto agora, né, todos os cursos têm que ter, né, tecnologia de prompt. Não estou nem falando de engenharia de prompt, não. Hein? É tecnologia. É saber fazer o que eles já fazem com técnicas. Com técnicas. Né? Okay? Falei demais, nem deixei de você perguntar. Não, o bom apresentador, no meu caso, é deixar o entrevistado falar. Eu falando pouco, tá tranquilo. Eu ia só confirmar, professor, confirmar o que você já falou, porque eu também sou professor no ensino fundamental da Prefeitura de Fortaleza. E na sala de aula, na minha sala de aula, eu tenho a mesma percepção que o professor e procuro fazer semelhantemente ao que o senhor falou. Coincidentemente, eu também faço isso. Já fui acusado de não dar aula, porque o Os aluno não conservadores, percebe. desculpa de interromper, Gleison, né? Eu sou aquele cearense piadista, né? Aí, então, eu não tenho né,
a música, né, dos alquimistas estão chegando, né? Os conservadores estão chegando os conservadores. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu já tive caso, né, de pegar uma cadeira de informática básica que tinha lá o Word, ensinar o Word, ensinar a usar a internet, coisa e tal. Um curso tecnológico. Aí eu tentei convencer os jovens, e aquele cara lá da rodoviária, coitado, né? Eu perguntei para ele, aquele rapaz que atende vocês, que você chega aqui na rodoviária, ele sabe usar a internet? Sabe, professor. E ele é bom demais, sabe coisas que eu até digo. Depois ele aprendeu sozinho, professor. Aí eu fico rindo, nem preciso dizer mais nada, né? Você quer que eu use o tempo do universo, uma faculdade, uma universidade tecnológica? Né? Na minha época, a gente já chamava de universidade tecnológica. Para poder ensinar você o que o rapaz que você acabou de falar, que tem uma instrução, nem primário tem, aprendeu sozinho. Então, essa mudança, viu, Gleison, observa só, o que eu estou contando já é aquela história do atraso. Né? O que eu estou falando, a educação que já acabou, é porque, para mim, na hora que o IFCE, esquece o IFCE, na hora que a escola, a universidade, né, ela coloca no mercado de trabalho alguém que está por fora, esse cara vai ser surpreendido, esse cara vai ficar chateado de ele estar indo para o mercado de trabalho, que é uma frequência completamente diferente daquilo que ele vivenciou. Mais ainda, por exemplo, uma coisa que eu faço, que eu acho que você deve fazer também, o tal do pitch. Toda aula minha, e eu estou usando, vou dizer uma coisa, mas tu não conta para ninguém, não, conta não, fica entre nós, né? Eu levo sonho de valsas, que é uma delícia o sonho de valsas, né? Aquele sonho de valsas é uma delícia. Aí, aí eu boto lá uns 5 na frente da minha mesa, e aí convido os colegas para o pitch. Rapaz, é maravilhoso, né? Quando aquele jovem se sente orgulhoso de dar uma informação que ele tinha e que você, como deixando de ser o centro das atenções, você passa a ser o diretor de cena, você diz, que coisa maravilhosa você está dizendo para os seus colegas. Olha a distância entre o que eu acabei de falar e aquele aluno que o professor está falando feito doido, feito cantiga de grilo, e ele está lá na Galileia. E tem mais, na hora que o professor se vira, ele saca a rapadura eletrônica dele e aí manda aquela mensagem porque ele está em outra frequência. O Gleison, é até uma questão de respeito a quem mantém a escola, né? Respeitar a quem mantém a instituição. A gente precisa otimizar, sermos mais eficientes. E volto a falar, quando a gente está falando dessas coisas assim da metodologia ativa, né? Faz muito metodologia ativa que nós estamos falando, isso aí ainda é para tirar o atraso. Eu quero deixar bem claro que isso aí não é o suficiente. Nós estamos atrasados. Nós ainda temos colegas, eu falo da escola, que ainda usa aquela frase do século XVIII. Não esqueça de copiar tudo que está no quadro. Né? Não é do século XVIII essa frase, né? Não esqueça de copiar. É do século XVIII. Que entrou pelo século XIX e ainda permanece no século XX. Então, professor Mauro. Pois não. Pode falar, continue, não, só por favor. para encerrar. É para dizer, eu queria deixar bem claro a minha contribuição pragmática. Tem duas coisas. A educação para uma escola que já está atrasada é essa correção em que a metodologia ativa tentou resolver, né? De tirar o aluno do anonimato e ele ser o centro, o protagonista do processo. E o professor, que era o sabe-tudo, ele ser o diretor de cena. Muito bem. Eu estou falando de uma educação para uma escola que já acabou. Se nós não introduzirmos imediatamente uma discussão, são duas discussões, depois eu encerro a minha fala. Duas discussões. Primeira discussão, essa que nós estamos tendo agora, tá? Essa que nós estamos tendo agora, de uma tecnologia IA generativa que vai desmantelar a sociedade nos próximos 2, 3 anos. Nós não vamos chegar em 2030 impune. Segundo, é a questão da inteligência artificial
sendo construída pelas Big Techs, sem a participação do Brasil, sem nos tornando vulneráveis a todos os tipos que você possa imaginar, porque eles, e agora os chineses, né? E agora os chineses, né? Estão, na verdade, definindo esse futuro, né? Em que nós somos espectadores na Marquês de Sapucaí, né? Vendo o desfile das Big Techs, no sol, e ainda batendo, aplaudindo, né? Eu terminaria com uma frase, essa frase eu decorei para dizer. Uma coisa que me irrita é o entusiasmo do colonizado. É horrível, O é entusiasmo do colonizado me irrita. É aquele que você vê em alguns prefeitos, quando eles recebem aí os data centers sem perguntar, né, os prós e contras. Quando eu digo isso, não estou sendo contra o data center, estou só dizendo que tem que chamar a comunidade para explicar, entendeu? Todas as verdades que tenha. Ela tem direito de saber. O data center da Calcaia vai consumir o equivalente a 2 milhões de residências. Nada contra. Desde que haja regras e que se houver uma crise, né, a sociedade não vai ser prejudicada, entendeu? Desde que hajam contrapartidas que sejam respeitadas. Então, eu queria deixar bem claro essas duas preocupações que eu estou tendo, né, da escola, né, que já acabou e nós continuamos ensinando essa escola que já acabou, e a outra questão da inteligência artificial do Brasil, naturalmente o Ceará, com exceção do Piauí. Você sabe o que o governador do Piauí disse? O governador do Piauí disse que a China estava imitando o Piauí. Não, Eu eu gostaria. juro, o Rafael é o governador do Piauí. É um cara muito sapo, né? E o Rafael disse assim, rapaz, quando a China disse que estava fazendo letramento digital em todo o ensino fundamental, isso ano passado, né? Aí o Rafael, estranho, vocês estão imitando a gente, porque o Piauí já faz isso há 2 anos, há um ano antes. Então, amigo, eu queria agradecer aí né, a atenção, espero ter dado aí as contribuições de vida, e desculpa não ter deixado você falar. Não, eu fico feliz em poder ouvir tantas verdades desafiadoras, né? Que propõem um pensamento mais ativo, né? Menos colonial, colonizado, né? Eu acredito que tem que descolonizar, né? E eu acredito que eu ficaria Tem, muito feliz tem. caso chame, eu gostaria muito de ter a parte 2 dessa entrevista, para a gente Estou poder à falar disposição. mais, porque foram temas desafiadores, temas necessários, né? Eu acredito que na minha escola, eu vou pegar essa entrevista quando ela estiver disponível, para passar para os alunos e dizer assim: agora vamos pensar em uma nova realidade, uma realidade atual e não do passado, né? Devemos refletir sobre isso realmente. Professor, estamos encaminhando para o final da entrevista. Por favor, passo a palavra para os seus agradecimentos. Eu queria trocar agradecimentos por uma sugestão. Posso fazer isso? Uma Sim, reflexão, sugestão. É, todos nós somos, quem passou pelo IFCE, né, pela escola técnica, é um apaixonado pela gratidão. Nós somos gratos a essa instituição. Né? Inácio Arruda, né, que hoje é o senador da República, Cláudio Lenz, que é o maior físico desse país, o homem que está aí prestes a ganhar um prêmio Nobel com a equipe dele, e vários outros, Liduíno Pitombeira, né, o grande maestro, né, lá no Rio de Janeiro, muitos, muitos. Então, nós somos muito gratos. E é sempre que a gente tem a oportunidade, dá vontade de querer ajudar, né? E eu queria, então, deixar aqui um desejo, né? Nós temos aí o nosso reitor, o professor Vauli, fazendo uma excelente gestão. Eu sou fã do Vauli, sou amigo dele. E digo uma coisa para você. Basta ter um cabra como o Vauli para fazer essa revolução que eu estou falando aqui. Né? Porque o Vauli compreende isso. Eu sei que não é fácil, porque nós temos uma entidade que é democrática,
E nessa entidade democrática nós temos colegas conservadores, né? Eu já estou com 70 anos, já posso dizer, sem muitos cuidados, sem muitas preocupações, coisas que no passado eu metaforizava, né? Eu feminizava. E eu queria deixar aqui uma mensagem para o nosso reitor, nosso querido reitor, que está fazendo, né? Eu até o chamo de reitor quântico, né? Porque ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu queria dizer, eu queria me colocar à disposição da gestão do professor Valdir para que esse debate acontecesse, né? Eu me disponho, vou repetir, né? Para que esse debate aconteça. Agora, sei que não basta a vontade dele, né? Porque nós temos uma entidade democrática. É preciso que haja uma compreensão dos diretores gerais. Eu também pudesse começar por aí, ó. Chamar os diretores gerais para perguntar: vem cá, vocês estão educando para uma escola que está atrasada ou para uma escola que já acabou? Né? Então é isso, eu queria deixar mais isso. Meus agradecimentos são em especial a essa instituição. Tudo que eu tenho na minha vida profissional, eu devo a ela. Professor Mauro, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo, pela sua disposição. Fico muito feliz em o senhor participar aqui da nossa série Educação e Inclusão. Eu acredito que essa temática irá necessitar da parte 2. E Obrigado. a gente vai providenciar, então. Ok, Inês, muito Então, obrigado. então, meus agradecimentos a todos que nos assistiram e até mais, até o próximo entrevista com a nossa série Educação e Inclusão. Um abraço a todos. Até mais, professor.